O governo federal iniciou em outubro uma operação de desintrusão de terra indígena Apireteuaua contra invasores. A localidade é tida como uma das mais desmatadas na Amazônia. Nesta semana, a Comissão Área de Direitos Humanos soltou nota manifestando preocupação com pressões contra a desintrusão da terra indígena localizada no Pará. Para repercutir essa questão, nós conversamos agora com a Juliana de Paula Batista, que é advogada do Instituto Socioambiental. Juliana, prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Juliana, vamos falar um pouco então dessa ação aí iniciada em outubro pelo governo federal, que é no sentido dessa operação de desintrusão, um nome tão difícil de se pronunciar, mas que diz muito respeito à proteção de terras indígenas e as pressões que vêm acontecendo contra esta ação do governo federal. Queria te ouvir a respeito. Olha, Piteréu, ela foi uma das terras mais invadidas e mais desmatadas nos últimos anos. Ela está entre as 10 mais desmatadas do país. E é uma terra indígena que fica no estado do Pará. E essa operação de desintrusão, ela está acontecendo porque teve uma ordem do Supremo Tribunal Federal, nos autos de uma ação que é conhecida como Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental número 709, para que se retirem invasores de algumas terras. Então, o STF, por exemplo, já determinou a retirada de invasores da terra indígena Yanomami, onde no começo do ano a gente assistiu toda aquela crise humanitária, crianças com índices de desnutrição equiparáveis ao da África subsaariana, uma crise humanitária muito grave, muito aguda. E agora, mais no meio do ano, o STF determinou que a União apresentasse um plano para a retirada de invasores dessa terra indígena Apiteréua. Para vocês terem uma ideia, entre 2021 e 2022, na terra indígena Apiteréua, aconteceram cerca de 18.772 hectares de desmatamentos. Isso equivale a cerca de 18.772 campos de futebol em 2 anos. Então, é uma terra que ela já está completamente regularizada pelo governo brasileiro, ela teve decreto de homologação no ano de 2007, foi registrada em cartório e na Secretaria de Patrimônio da União em 2008. E o que a gente verifica quando a gente vai acompanhar a dinâmica de invasão e de desmatamento dessa terra é que depois que ela foi homologada, ela passou a ser ainda mais invadida e ainda mais desmatada. E depois que uma terra já está homologada, que está tudo certinho, e começam a entrar invasores nessas áreas, esses invasores não têm mais direito a nada, porque eles já sabem que ele é uma terra indígena, né? Então, o governo precisa tomar medidas de proteção territorial para retirar essas pessoas e garantir que os indígenas possam viver em paz ali dentro, porque essa invasão massiva, ela também gera muito conflito, ela gera muitas ameaças e ela traz um sistema de insegurança para a Amazônia brasileira. Né? A Amazônia vai se tornando um território de ilegalidade. Em geral, essas grilagens elas estão associadas a outros crimes. Né? Geralmente é uma rede que vai sendo fomentada pelo crime organizado. E o que a gente tem nesse momento é uma pressão muito grande em cima do governo para que ele paralise essa retirada de invasores. E a gente espera que o governo mantenha firme essa posição de retirar, porque imagina, o governo começa a retirar invasores de uma área onde a ilegalidade durante o governo Bolsonaro rolou solta. E aí, no meio da operação, ele para, isso é uma sinalização muito ruim para esses, né? Porque fica parecendo que o governo não dá conta de fazer frente ao crime organizado e à ilegalidade. E logo esse crime organizado e essa ilegalidade também vão avançar mais ainda em cima dessa terra. Então, a gente espera que, apesar de toda a pressão que o governo está sofrendo, principalmente de setores muito ligados à extrema-direita, para que essas operações sejam suspensas, não se viabilizem, né? Que o Ministério da Justiça, junto com as forças de segurança pública, mantenham uma ação enfática em Epiteréua para voltar, né, para que a gente possa voltar a ter na Amazônia um território de legalidade. Inclusive,
essa ação de desintrusão, inclusive essa palavra é muito difícil, mas é de retirada dessas pessoas ilegais desse território indígena, ele foi adiado, né? Por algumas vezes, até que enfim começou agora em outubro, né? E você vinha dizendo sobre essa pressão que o governo vem sofrendo para que interrompa a ação de retirada dessas pessoas das terras indígenas, mas eu queria entender então qual que é essas forças, essa relação de poder que existe nesse momento. Quais são, que você acredita que são as forças que estão tentando fazer isso, de que forma estão tentando e como que o governo deve agir para que seja mantido e finalizado esse processo de desintrusão? Bem, primeiro, o governo está cumprindo uma ordem judicial, né? E ele deu até o fim desse mês para que as pessoas que estão lá dentro, elas saiam voluntariamente. Porque, como disse para vocês, mais de 80% desses invasores não têm direito de receber nada, são pessoas que entraram quando a terra já estava regularizada. E o que a gente tem visto é uma pressão muito grande da Prefeitura de São Félix do Xingu, inclusive fazendo pedidos no Supremo Tribunal Federal para suspensão dessas operações, o que a gente entende que é um ato arbitrário, porque a Prefeitura ela não pode defender em nome próprio o direito de outras pessoas, né? Por que a prefeitura está defendendo uma parcela de invasores e não está defendendo uma parcela dos indígenas? O papel da prefeitura não é escolher o munícipe que ela vai defender, ela deve defender todos os munícipes. Os indígenas também são munícipes, né? Então, primeiro, a gente entende que não caberia a prefeitura nem sequer estar pleiteando esse tipo de coisa, porque é uma ação discriminatória, né, que faz parte de uma sistemática de racismo estrutural. A gente tem um dos entes do poder público se achando legitimado a defender uma parcela da população em detrimento de outra. E uma parcela da população que está cometendo crimes, são crimes ambientais, né, crime de invasão de terra pública, porque as terras indígenas são de propriedade da União, então elas também são bens públicos, embora elas estejam afetadas a esse uso dos indígenas. E a gente também tem visto, né, esse poder municipal local tentar buscar apoio de alguns deputados estaduais, de alguns deputados federais, de alguns senadores da República, inclusive de parte, né, do governo do estado, para tentar inviabilizar e impedir que essa operação aconteça, fazendo realmente uma pressão política muito grande. E aí, Ana, uma coisa que eu também gostaria de pontuar. Esse desmatamento, ele foi feito, né, a retirada da floresta para conversão em pasto. E hoje a gente tem mais de 60 mil bovinos dentro dessa área. E é um rebanho bovino que não tem nenhum controle sanitário. Então é um foco de vaca louca. É um foco de risco sanitário para toda a sociedade, né? Porque não existe nenhum tipo de controle. É um gado que é introduzido dentro da terra, criado, engordado de forma completamente ilegal. Depois um frigorífico compra esse gado ilegal e essa carne vem parar na nossa mesa sem nenhum tipo de controle. Esse gado é criado sem nenhum tipo de controle. Então, a gente tem aí um risco até para o setor agropecuário no estado do Pará. E aí a gente espera que exista um apoio do governo estadual nessa medida de retirada desse rebanho bovino ilegal e irregular dentro dessa terra, uma punição para as pessoas que têm organizado a reinvasão, porque muitas vezes a gente tem a impressão que as pessoas que estão entrando em terra indígena são pequenos agricultores, pessoas empobrecidas. Isso não é verdade. Uma pessoa que tem um rebanho bovino desse tamanho, ela não é uma pessoa pobre, né? Uma pessoa que está cometendo um ato irregular, que está enriquecendo às custas do patrimônio da União, às custas do direito de todo cidadão brasileiro de ter a floresta amazônica em pé e conservada, né? E às custas dos direitos dos povos indígenas, que também estão passando por um processo de invasão das suas terras. E esse processo é muito violento. E, Juliana, mediante a esta ação de desintrusão lá nesta terra indígena Apireteuá, localizada lá no Pará, que assim, a gente vê o quanto os invasores vêm causando prejuízo, você traz esse relato aqui muito importante. Agora também tem essa disputa aí de poder, Supremo Tribunal Federal, Congresso,
no que diz respeito à tese do marco temporal. O presidente Lula recentemente vetou trechos do que o Supremo Tribunal Federal já havia definido essa questão, deixou claro, mas o Congresso foi lá, passou por cima e aprovou uma nova legislatura. O presidente Lula acabou vetando alguns pontos aí. Como fica essa luta contra esses invasores nesta disputa de poder Supremo Tribunal Federal e o Congresso, na tua avaliação, Juliana? Olha, a questão do marco temporal, ela não tem rebatimento na terra indígena Piteréua, né? Porque é uma terra que os indígenas sempre estiveram lá, não tem nenhuma discussão que eles não estavam lá em 5 de outubro de 88. Para o nosso ouvinte, o que é o marco temporal? O marco temporal é uma teoria segundo a qual uma terra só pode ser demarcada se ficar comprovado que os indígenas estavam nela no dia 5 de outubro de 88, que é a data da promulgação da Constituição Federal de 88. Em Epiteréua não existe essa discussão. O processo de demarcação da terra ele remonta ao início da década de 80. Então, os indígenas sempre estiveram lá, inclusive são indígenas que são considerados de recente contato. Né? A gente tem o maior contingente de indígenas isolados do planeta Terra no Brasil, que são indígenas que não têm nenhum contato ou um contato muito pequeno com a sociedade nacional. E a gente tem os indígenas que foram contactados há pouco tempo, ou às vezes até já há um certo período de tempo, mas como eles se conservam muito interiorizados nas terras indígenas, com relações esporádicas, eles são considerados de recente contato. É o caso dos indígenas Paracanã, que vivem na terra indígena Piteréu. Então, são indígenas que sempre estiveram ali, é uma terra que não tem discussão de marco temporal. O que o governo realmente precisa fazer são medidas de proteção territorial e de fiscalização, né? Como eu disse, para ter a Amazônia um território de legalidade. E a questão do marco temporal ter sido derrubado, né, essa teoria de que uma terra só pode ser demarcada se ficar comprovado que os indígenas estavam nela, é uma teoria completamente absurda. Imagina se eu falar para você, olha, Ana, você só tem direito ao seu apartamento se você me provar que você estava nele no dia 5 de outubro de 88. Quem que guardou uma prova de algo que aconteceu há 35 anos atrás? Né? Se há 35 anos atrás ninguém pedia essa prova. Uma coisa é eu falar, guarde uma prova hoje de onde você está hoje, que isso vai ser exigido daqui a 35 anos. Outra coisa é eu falar, não, eu quero uma prova de uma coisa que aconteceu há 35 anos atrás. Então, é uma prova impossível de ser feita. E a bancada ruralista se vale dessa impossibilidade para pedir anulação das demarcações. E aí, muitas vezes, inclusive em terras onde os indígenas estavam, por conta da dificuldade de fazer a prova. E existem lugares em que os indígenas, de fato, não estavam. Eu trabalho com uma comunidade que, na ditadura civil-militar, ela foi tirada à força pela Força Aérea Brasileira. Os paraquedistas pularam na área de paraquedas, abriram uma pista de pouso, o avião pousou, eles colocaram os índios no avião com armas na cabeça e transferiram para o Parque Indígena do Xingu. Como que eles iam estar lá em 5 de outubro de 88? A não ser que eles tivessem resistido e todo mundo ia ter morrido, né? Muito provavelmente. Então, o STF falou, essa tese ela é completamente irregular, ela é completamente ilegal, ela é completamente inconstitucional. E no mesmo dia que o STF declara isso, o Congresso aprova uma lei, né, dizendo que precisa ter marco temporal para se demarcar a terra. O presidente Lula vetou os principais trechos dessa lei, porque essa lei permitia coisas absurdas, como você fazer contatos forçados com esses indígenas isolados, você pegar de volta, a União pegar de volta terras que já estão homologadas, demarcadas, com processo de regularização fundiária concluído. O presidente Lula vetou, e agora o Congresso, né, principalmente a bancada ruralista, está numa queda de braço com o Supremo e com o governo, dizendo que irá derrubar esses vetos. Essa sessão de apreciação desses vetos deve acontecer provavelmente no dia 9 de novembro, e se o Congresso derrubar esses vetos, isso provavelmente deve chegar no Supremo Tribunal Federal de novo, né? E a gente imagina que o Supremo, sem maiores constrangimentos e problemas, vai suspender a lei. Nós temos 3 poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, né? Não adianta parte da bancada ruralista, que é a maioria, querer impor uma agenda que é inconstitucional, porque o Estado não é a bancada ruralista. O Estado são 3 poderes da República e eles têm um papel de freios e contrapesos um sobre o outro, né? São funções típicas. Inclusive, essa queda de braço, ela está sendo travada pelo Congresso Nacional e não pelo Supremo. O Supremo está fazendo o papel dele. Ele tinha um processo
para julgar, ele julgou, e cabe ao Supremo Tribunal Federal fazer a guarda da Constituição, dizer como ela deve ser interpretada, e ele disse, né? Eu acho que essa é uma briga que a bancada ruralista, na minha opinião, já perdeu, né? Mas eles vão continuar tensionando, pressionando e principalmente tentando jogar a sociedade brasileira contra os indígenas, né? Que eu acho uma coisa extremamente absurda, né? Por que eles gastam tanto dinheiro, tanto tempo, tanto recurso com questões indígenas? As terras indígenas são cerca de 14% do território nacional, ainda existe 85% de um território nacional a ser gerido, e eu imagino que eles devem ter problemas internos mais graves que esses, e isso é uma forma também de desviar a atenção dentro da própria bancada e dentro do próprio setor para problemas maiores, né? Porque a gente precisa ficar brigando com um inimigo imaginário para não resolver os problemas do próprio setor. Afinal, o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, ele consegue sobreviver. O restante do território nacional que sobrou, né? Bastante coisa. Perfeito. Conversamos com Juliana de Paula Batista, que é advogada do Instituto Socioambiental UISA. Juliana, muitíssimo obrigada pela sua participação, por todo esse conteúdo que você nos trouxe, e a gente espera, seguimos acompanhando tanto o caso da desintrusão quanto os trâmites, né, o encaminhamento do marco temporal, que são temas fundamentais não só para a população indígena, mas é um tema de sociedade brasileira, é um tema para a população em geral estar alerta e vigilante sobre o que vai acontecer. Muitíssimo obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. É sempre muito importante estar trazendo essa discussão para todos os espaços, para que a sociedade também possa compreender um pouco mais a importância das florestas e dos direitos indígenas. Abraço. Abraço.